nosso espírito, Amém. Senhor. O espírito que o Senhor nos tem dado, Senhor. Verdade. Senhor Jesus, Amém. que essa palavra, Senhor, Sim. seja para a edificação dessa igreja, Senhor. Amém. E que ela possa ganhar vários frutos, Senhor. Amém. Senhor Jesus, Amém. e que todos possam desfrutar, Senhor, Sim. dessa vida, Senhor, Amém. desse Cristo. Sim. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor. Amém. Amém. Eu vou estar desfrutando desse título Sim. que diz que é a mensagem da cruz, né? Amém. Que não é basicamente o significado da cruz, né? Mas é uma mensagem, né, que o Senhor deu aos discípulos, né? Que Ele mesmo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz, né? Então a cruz, ela tem essa mensagem, né? Da gente estar fazendo o que o Senhor um dia fez, né? Amém. E estarmos nesse padrão, né? Amém. Vamos pegar, peço ao irmão que abra sua Bíblia. Sim. Ó Senhor. Vamos pegar Mateus 10, Mateus capítulo 10, versículo 22 e 23. Não, na verdade vamos pegar Mateus 10, do versículo 5 ao 16. Sim. Quem pegou pode ler. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que o seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curar os enfermos, ressuscitarei os mortos, purificar o leproso, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuirás nem prata, nem cobre em vossos cintos. Nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Amém. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. 12. Ao entrarem na casa, saudai-a-se com efeito. A casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacude o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ó Senhor Deus. Eis que eu vos envio, até os 16, né? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como as pombas. Graças a Deus, né? Ou seja, aqui o Senhor, né, deu uma missão aos discípulos, né? Sim. Que era para eles ir curar enfermos, né? E pelas cidades, né? Pregando o evangelho, né? Amém. E à medida que seguir, pregai que está próximo o reino dos céus. Ou seja, né, tinha um objetivo, né, que era falar que o reino dos céus estava sendo preparado, né? Estava vindo, né? Aí no 8 fala: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordões, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem nelas é indigno,
e aí ficai até você tirar-se. Ao entrar na casa, saudai-a, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não for receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Ou seja, né, aqui mostra que os discípulos, o Senhor estava instruindo, né, os discípulos, para que se ele entrasse em uma casa, né, e fosse ministrar esse evangelho, né, com uma mensagem, né, falar do Senhor, né, e também do reino dos céus, e essa pessoa não receber com dignidade, né, e um mínimo de respeito, ele falou que é para sacudir o pó dos vossos pés, né? Sim. Porque haverá menos rigor, né, em Sodoma e Gomorra do que para essa cidade, né? Ou seja, em Provérbios, eu vou falar rapidinho aqui, em Provérbios do capítulo 23, do 9, fala, ele diz: não fales aos ouvidos do tolo, porque despreza a sabedoria das tuas palavras. Ou seja, né, quem despreza a palavra do Senhor, a gente não precisa estar insistindo, né, para aquela pessoa que não dá a mínima, né, para a sua fala. Temos que estar levando, né, essa palavra para aqueles que querem ouvir, né, não para aquele que despreza o Evangelho, né, e até mesmo zomba, né, vamos chegar nessa parte de zombaria. E no versículo 16 fala: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, né, prudentes como uma serpente, né, e simples como a pomba. A pomba, ela não precisa, né, ficar estocando alimento ou essas coisas, né, que a gente faz no dia a dia, né? Porque o Senhor dá a própria pomba, né? Ele supre, né, o alimento, mesma coisa o Senhor faz com a gente, né? Aqui fala: não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ou seja, né, quando a gente é suprido pelo Senhor, a gente não vai ter o foco, né, nessas coisas, passar a nossa vida toda e nos aposentar, né, e perder, né, a nossa vida toda correndo atrás daquilo que nós alcançamos, mas só chegamos, né, numa idade avançada, né. Aí, no mesmo capítulo, no versículo 22 ao 23, eu vou ler rapidinho os irmãos pegaram. No mesmo capítulo, 22 e 23, fala: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuge para outra. Porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. Ou seja, né, a gente vai sofrer perseguição, né, e vamos ser odiado, né, pela maioria das pessoas, né? Porque o Evangelho é a verdade, né? Ela não esconde, ela também não quer fazer os gostos da pessoa, né? Muito menos ser de acordo com o carnal, né? Do pecado, né? Porque o que está em treva, né, estão em pecado. Então eles não querem ir para a luz, né, que é Cristo. E no versículo do mesmo capítulo, no versículo 32 ao 33 fala: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Ou seja, né, se a gente não perseverar, né, e não negar também o nome do Senhor, né, a gente não pode se envergonhar do Evangelho, né? A gente, por exemplo,
a gente não pode esconder que a gente é cristão, né? A gente tem que refletir Cristo, né? Para que as outras pessoas possam sentir, né? Olha, essa pessoa o cara está mudado, ele está, por exemplo, ele não faz as mesmas coisas que nós fazemos, né? Ele quer ser certinho, né? Como alguns falam. Verdade. Só que a questão não é certinho, né? A questão é que eu quero agradar a Deus, né? E eu quero servir a Ele, né? E por isso que a gente não pode negar quando uma pessoa vir falar, se você é crente, né? A gente tem que dizer, somos sim, porque a gente quer alcançar o reino, né? E não quer ficar nessa terra, né? E também temos que passar, né, como a mensagem, né? Passar a mensagem de Cristo para essa pessoa. Porque se eu negar o nome do Senhor, o Senhor também vai negar, né? Naquele grande dia. Diante do Pai, né? E em Atos, vamos pegar Atos 3, vai falar um pouco desse contexto, sobre a mensagem, né? Pegar Atos 3, do versículo 19 ao 21. Eu vou ler aqui para adiantar. Todos pegaram? Amém. Atos 3 não, Atos capítulo 4, do versículo 19 ao 21. Vem. Mas Pedro e João lhe responderam: julgais se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ou seja, né, o contexto, né, de Pedro e João ter falado isso, né, foi que ali existia, né, um coxo, né, um aleijado. Sim. E ele foi, Pedro curou, não foi aquele aleijado? Sim. E alguns fariseus sentiram inveja ali. E eles queriam prender, mas o povo ficou alegre, não foi? E julgavam, né, aquele ato, né, que Pedro fez, tanto que ele fala, aqui, deixa eu ver se eu acho, que não pode, eles tentaram, aqui, esse Jesus, não, calma aí, Senhor Jesus, amém. tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, esse seu nome é, que este está curado perante vós. Amém. Ele está curado. Aí curou, não foi o coxo? Sim. E tanto que os fariseus estavam tentando fazer a cabeça, né? A cabeça não, fazer com que Pedro e João parassem, né? De curar e falar em nome de Jesus, né? Verdade. Eles estavam tentando, como é que eu posso dizer, abafar esse nome, né? Verdade. Fazer parar, né? Sim. Deles proclamar esse nome, né? Verdade. Só que ele falou aqui, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, né? Se a gente já viu e ouvimos, essas coisas vão ser testemunha, né? E a gente tem que passar adiante para que essas pessoas, né, possam ganhar também, né? O Espírito de Deus, né? E possam aumentar a fé dessas pessoas, né? Por meio do testemunho, né? Que esse testemunho aqui do coach, né? Muitos ficaram felizes, né? Sim. E os fariseus não poderam ali, como é que eu posso dizer, parar, né? A Pedro, prender Pedro e João, né? Porque muitos iam ficar indignados ali. E eu vou ler aqui rapidinho Timóteo do capítulo 2.
1 Timóteo 2, do 1 ao 6. Primeira Timóteo 2, capítulo 2, do 1 ao 6. Do 1 ao 6. Aqui fala: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós, testemunho que se deve prestar em todo tempo oportuno. Ou seja, né, esse é o testemunho, né, como foi lido, né, não podemos deixar de testemunhar o que vimos e também ouvimos, né, e também o que lemos, né. Se a gente lê a Bíblia, a gente vai testificar, né, de Cristo, vai testemunhar a Cristo, né, espalhar essa mensagem, né, porque aqui fala, né, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ou seja, né, se ele se deu em resgate por todos, e a maioria não sabe, né, que ele nos amou a ponto de dar o seu próprio filho, né, por resgate de nós. E o desejo de Deus é que todos, né, todos os homens sejam salvos, né, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, né? Ou seja, ele se fez homem, passou por humilhação, né, por várias coisas, para que hoje possamos, né, ter essa salvação, né, por meio dessa cruz, né? Foi por meio do madeiro, né? Ele foi moído e levado, né, como ovelha muda, né, matadouro, por todo mundo, né, pelo mundo, né, praticamente. E hoje a gente não pode ficar calado, né, irmãos? A gente tem que espalhar, né, esse evangelho. E ele só irá voltar, né, quando esse evangelho for espalhado pelo mundo todo, né? E o desejo de Deus é isso, né? O homem pode falhar, né? E Deus vai estar ali, né, estendendo a mão para que ele possa ter esse arrependimento, né? E nós vamos ler isso agora, né? Só que eu vou passar rapidinho em João, do João 15. A vida e os ramos. João 15, do versículo 12 ao 16. Quem pegou pode ler. Meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, é esse? Sim. Assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem. 14. Vós sois meus amigos, se fizeres o que eu mando. Amém. Pode ser isso, se fizer. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, Sim. porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Amém, amém. Tudo que eu ouvi. 16 também? Não foste vós que me escolheste, Não. a mim. Pelo Não foi. contrário, eu vos escolhi, Foi ele a que nos vós escolheu. outros, a vós designei, para que vades e deis frutos, Amém. os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Amém. Ou seja, né? Aí o Senhor vem enfatizando, né, que o meu mandamento é esse, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar
a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Ou seja, né, o Senhor deixou bem claro aqui que Ele não chamou de servo, né, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, né, mas amigo, né, porque a gente tem essa relação íntima, né, com o Senhor. E a gente pode contar, né, com o Senhor também, né? É como um amigo mesmo. Eu posso contar a minha dificuldade e Ele também vai me ajudar, né, me apoiar e termos essa relação, né? Quanto mais próximo você está de uma pessoa, né, você acaba pegando alguns costumes e alguns hábitos dessa pessoa, né? É a questão da amizade, né? Se nós tivermos o hábito, né, de estar ali na presença do Senhor e conversando com o Senhor como fosse nosso amigo, né? Que Ele é nosso amigo, né? Nós vamos ter um laço íntimo, né, com o Senhor e vamos estar expressando Ele mais nitidamente, né? Porque não temos dificuldade, né, de expressar os nossos amigos, né? Porque a gente pega alguns costumes, né? E se a gente pegar alguns costumes do Senhor, a gente vai estar refletindo Ele também, né? Por meio do nosso falar e do nosso agir também, né? E aqui no 16 é muito importante também, né? Que ele fala: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Ou seja, né? Vimos ali que Pedro pediu, não foi em nome de Jesus, para que aquele coxo, né, aquele aleijado, fosse curado, né? E aqui foi cumprido, né? Porque ele falou que tudo que pedires no Pai, né? E no nome do próprio Senhor, né? Ele vos conceda, né? Ou seja, e ele também nos designou para espalhar, não foi esses frutos, né? E esses frutos só pode ser espalhado por meio da mensagem, né? É como o grão de trigo, né? Ele caindo na terra, não morrer, ele não gera fruto, né? A gente precisa, ele fica só. A gente precisa estar nos doando, né, a Cristo dia a dia, né? Para que esses frutos possam reproduzir, né? Outros frutos também, né? A gente precisa estar em constante oração, né? E também leitura também, né, da palavra. E só assim vamos ser mais íntimos do Senhor, né? E gerar esses frutos na vida de outras pessoas, né? Através de testemunho, né, da palavra e oração também, né? E vamos pegar agora Atos 2, Atos capítulo 2. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Atos 2, do 14 ao 21. Mas antes disso, eu vou estar explicando um pouco do contexto, né? Que do 1 ao 13 fala fala muito sobre o dom de língua, né? Que o Espírito Santo ali caiu, né, sobre uma casa, né? Sim. A casa próxima de Jerusalém, e ali caiu, aqui fala, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e possuou um sobre cada um deles. Ou seja, né? O 2 fala: de repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Ou seja, né? Ali eles estavam em comunhão, né? Todos os apóstolos, né? Estavam reunidos ali naquela casa e o Espírito Santo desceu, não foi? Sobre eles passaram a falar em línguas estranhas, né? E nesse tempo era tempo de Pentecostes, né? Que a explicação de Pentecostes refere-se a uma festa judaica celebrada 50 dias após a Páscoa, originalmente uma festa agrícola que marcava o fim da colheita de trigo. Ou seja, né, depois do fim dessa colheita, alguns
alguns povos, né, de outras nações foram ter lá em Jerusalém, né? E ao decorrer, não foi, da história, que muitos passaram a falar em línguas, esses estrangeiros, né, vieram a entender como se fosse da língua materna deles, né? E por meio do dom de línguas, alguns que não estavam entendendo ali o que estava acontecendo, estavam zombando, né? Falando que eles estavam bêbados ou embriagados. Só que na verdade era o Espírito Santo, né? Falando em outras línguas, né? Para que esses estrangeiros pudessem entender, né? Na língua materna, né? Sim. Ou seja, né? Aí aqui continuando no versículo 14, fala: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, divertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como visto pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. E nesse período de Pentecostes, né, nessa festa, nessa tradição judaica, não podiam beber em alguns horários do dia, né? E aqui fala, né, seria essa 3ª hora do dia. Eu não sei, mais ou menos 9 horas. 9 horas? Não podia beber às 9 horas, né? Aí ele tentou se explicar, né? Aí continuando. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e profetizarão. Aí o 19 fala: Mostrarei prodígios em cima no céu e em sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, né, aqui é uma profecia, né? Amém. Que foi dito por intermédio do profeta Joel, né? Sim. Que no fim dos tempos, né, várias coisas vão vir a acontecer e ainda estão acontecendo, né? Porque aqui foi cumprido, nesse contexto aqui do dia de Pentecostes, né? Foi cumprido que caiu, né, o Espírito sobre os jovens, né? E sobre... Cadê? O Senhor, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, né, ali foi só um pouco da experiência, né, do derramamento do Espírito, né, naquelas pessoas. E irá vir mais coisas, né? Mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, né, aqui Pedro estava explicando, né, tanto para aqueles que zombavam e tanto para aqueles que estavam ali, né, reunidos, prestando atenção, né, no que Pedro estava ministrando, né? E através disso ele conseguiu ganhar 3.000 almas, né? Mas vamos chegar lá ainda. Vamos ler Atos ainda do mesmo capítulo. Os irmãos podem ler do 31 ao 33. Senhor Jesus. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, porque todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto
que vós vedes e ouves. Ou seja, né, aqui ele deixa bem claro, né, que prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Ou seja, né, o corpo de Jesus foi transladado, né? Sim. Ele não ficou aqui nessa terra, né? Ele foi guardado, né? Amém. Aí no 22, ou no 32 fala: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ou seja, né, nós somos testemunha da ressurreição, né, de Cristo, Amém. que ele não ficou na morte, né? Aí continuando, exaltando, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vês e ouves. Ou seja, né, através da ressurreição de Cristo, né, Pedro deixa bem claro, né, que ele deixou o mediador, né, que foi o Espírito. Amém. E como eles viram e ouvem, né, que Cristo já veio a ser ressuscitado, né, naquele tempo, eles perceberam, né, que foi o derramamento do Espírito ali, né, e começaram a crer, né. Aí no mesmo capítulo, no versículo 37, fala: ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aí Pedro respondeu-lhe Pedro, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Ou seja, né, aqui eles procuraram, né, depois de uma palavra reta, né, ele não explicou a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, né, ele falou somente do mediador, né, e também do próprio Cristo, né, e através da morte e ressurreição de Cristo, né, muitos ali puderam perceber, né, que eles precisavam, né, eles tinham uma esperança, né, e por meio dessa esperança, né, que Cristo, né, ressuscitado, né, dos mortos, a gente pode ter essa salvação, né. Amém. Aí eles perguntaram, Pedro disse, né, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros e é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunha e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Ou seja, né, ali quase 3.000 pessoas, né, foram batizadas, né, por essa pregação, né, por falar de Cristo retamente, né, e também a questão do arrependimento, né, que eu vou pegar aqui rapidinho, 2 Pedro 2,9 fala: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, né, o desejo do Senhor é que todo homem, né, chegue ao arrependimento, né, creia no Senhor e seja batizado, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né. Só assim podemos ganhar a vida, né, salvação e esperança, né, porque por meio do pecado, né, nós estávamos indo direto à morte, né, e por meio da redenção, né, de Cristo, viemos a ganhar vida, né, e também passarmos essa mensagem, né, de vida para as outras pessoas, né, essa mensagem de redenção, né, essa mensagem da cruz, né, e pegando aqui rapidinho, né, Atos, vou ler Atos, do mesmo capítulo, Atos 2,
Aqui Atos 2, 32 ao 37 fala. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. 42. Atos 2, 42 até o 47 fala. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muito prodígio, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimos no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Ou seja, né, aqui podemos ver a simplicidade, né, que viviam os que vinham sendo convertidos, né? Porque eles tinham a necessidade, né, de estar buscando mais alimento, né? Que é o próprio Senhor. Quando nós recebemos o Senhor, né, a gente precisa sairmos como uma criança recém-nascida, né? Do batismo, aí nós precisamos ser supridos, né? Pela palavra do Senhor, né? E pela comunhão também, né? E ali eles partiam pão, né, de casa em casa. E uma parte que eu achei muito interessante é que quando os irmãos tinham necessidade, né, eles vendiam seus bens, né, suas propriedades para suprir, né, as necessidades daqueles que estavam, né, precisando, né, passando, né, por alguma prova ou por alguma necessidade, né. E isso era a prova, né, do primeiro amor naquela igreja, né, o amor de simplicidade, né, que Cristo não quer vamos dizer, uma catedral enorme assim, que seja topando ao céu, né? Mas uma igreja humilde e também desfrutando do Senhor, né? Ele não quer cheio das coisas materiais, né? Mas cheio do Espírito, né? Das coisas espirituais, né? Ele não quer que desfrutemos das coisas materiais, né? Porque a matéria, né, ela não vai durar para sempre, né? Ela pode subsistir, mas a vida não pode existir nela sem o próprio Deus, né? Que esse Deus nos dá vida, né? E é através de Deus que podemos ter essa vida. E a igreja de Éfeso era conhecida por suas boas obras, por discernir falsos apóstolos e por seu trabalho árduo, mas foi repreendida por ter abandonado seu primeiro amor. Já a igreja de Filadélfia era elogiada por sua perseverança, por guardar a palavra de Deus e por seu amor fraternal, sendo considerada uma igreja fiel. Ou seja, né, que nós possamos, né, ser como essa igreja de Filadélfia, né, não como a de Éfeso, porque a de Éfeso ela discernia, né, quem era falso profeta e quem não era, só que não tinha essa prática do primeiro amor, né? Mas já a igreja em Filadélfia era elogiada por sua perseverança, por guardar a palavra de Deus e por seu amor fraternal, né? Que é um amor onde tudo começou, né? Podemos ver que quando a gente é novo convertido, né? A gente está naquele fogo do Espírito, né? Aí a gente busca a presença do Senhor ardentemente, né? Aí aos poucos vai juntando poeira, né? A gente vai diminuindo a carga e vai diminuindo também a intensidade, né? Mas a gente não pode retroceder, né? Mas sim avançar, né? No Senhor, mantendo, né? Não posso dizer doutrina, né? Mas amor, né? Pelo Senhor, a gente possa mantermos quentes, né? E não frios, né? Ardentemente, né? O amor pelo Senhor, né? E também ajudando uns aos outros, né? A evoluir, né? E alcançar o alvo que é Cristo, né? E também o principal objetivo, né? Que é espalhar a mensagem, né? Por
por cada um, né, que precisa e necessita do Senhor, né? E Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Jesus é o Senhor. Amém.